Estado e das instituições democráticas. A gente encaminhou o arquivo digital, né, em PDF para o grupo. Tenho certeza que todos e todas abriram hoje à tarde, fizeram os seus resumos, estudaram. E também viram que esse tópico nosso edital, ele está, ou se subdivide em Estado de Defesa e Estado de Sítio, Forças Armadas e Segurança Pública. Não é isso? Tranquilo? Desses tópicos, o mais importante é relativo à segurança pública. Porém, nada impede que seja abordado esse assunto, já que está no nosso edital. Então, a gente trouxe um resumo do que seria esse estado de defesa, do que seria esse estado de sítio, as informações principais. Vamos trabalhar algumas questões de concurso para a gente entender como essa temática é abordada. Inicialmente, o estado de defesa e o estado de sítio são estados de excepcionalidade legal. O que isso quer dizer? Durante a normalidade da nossa vida cotidiana, são respeitados, né, todos os direitos e as garantias, principalmente aquelas trazidas pelo bojo do artigo 5º da Constituição Federal. Mas só que lá atrás, no início do debate acerca do artigo 5º, a gente já via que não existiam direitos fundamentais o quê? Absolutos. Que dependendo da situação, aqueles direitos que eram e que são importantes, eles podiam ser relativizados. E nesses estados de excepcionalidade legal, é porque alguma coisa aconteceu. É porque o período de normalidade ele foi desfeito. Então aqui as restrições elas são um pouco maiores. Beleza? Entre o estado de defesa e o estado de sítio, nós podemos considerar o estado de defesa como sendo menos grave e o estado de sítio como sendo um instituto mais grave. O que acontece aqui? No estado de defesa, o presidente da República, o PR aqui quer dizer presidente da República, decreta o estado. Beleza? Só que após decretar, ele tem que encaminhar o decreto com os motivos, com as justificativas para o Congresso Nacional, que em 24 horas receberá e decidirá se aceita ou se rejeita a medida. Então preste atenção, aqui o presidente da República decreta o estado de defesa. No entanto, ele precisa ouvir, é uma formalidade da Constituição, o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional. São dois conselhos diferentes. Esses conselhos vão opinar, vão auxiliar o presidente da República. Cara, vale a pena. Presidente, não vale a pena. Porém, a opinião, a conclusão desses conselhos é apenas opinativa. O presidente da República não está obrigado a seguir a opinião deles. Ah, valeu, vocês não concordam não? O problema é de vocês, eu vou decretar. Beleza? Então o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional, que vai atuar aqui, e também no Estado de Sítio, vai apenas trazer uma opinião técnica, vai auxiliar o presidente da República na tomada de decisão. Lembrando, essa tomada de decisão é privativa do presidente da República. Os conselhos servem apenas para auxiliar, para opinar. Mas quais são as hipóteses que justificam a decretação do estado de defesa pelo presidente da República? A gente tem que entender, porque os motivos, as justificativas são distintas quando a gente compara um instituto com o outro. Aqui, grave instabilidade institucional, que teve lá em Brasília, por não aceitar o resultado da eleição, poderia gerar estado de defesa. Beleza? Por quê? Porque a abrangência do estado de defesa é em locais restritos e determinados. Além da instabilidade institucional, uma outra justificativa para instalação do estado de defesa seria uma calamidade da natureza, uma grave calamidade da natureza. Uma barragem rompeu, um vulcão foi reativado, uma tsunami varreu a costa de um estado brasileiro, não paraibano, né? Beleza? Então, calamidade da natureza e instabilidade institucional são as hipóteses que justificam o presidente da República decretar o estado de defesa. Beleza? Mas,
A gente já falou da abrangência. Esse estado de defesa é em locais restritos e determinados. Falamos também que o Congresso Nacional vai apreciar a medida e decide por maioria absoluta. Grave isso aqui, ó. Muita questão de concurso tenta confundir colocando maioria relativa, maioria simples. A maioria aí do Congresso Nacional, que é formado pelo Senado Federal mais Câmara dos Deputados, em maioria absoluta. E quais são as medidas coercitivas que podem ser vigoradas no estado de defesa? Restrição do direito de reunião, inclusive aquela reunião que acontece dentro, no seio da associação. A gente viu, né? Direito de reunião, direito constitucional. Está lá previsto no artigo 5º de forma expressa. No entanto, durante o estado de defesa, esse direito ele pode ser restrito. É uma medida coercitiva. Restrição também em relação às comunicações telegráficas, telefônicas, em relação à correspondência, beleza? E também a ocupação e uso temporário de bens e serviços públicos no caso de calamidades da natureza. Tranquilo? Então, essas são as informações que nos dão. Professor, e o prazo de decretação do estado de defesa? Olha só o que a Constituição diz. Não superior a 30 dias. O que isso quer dizer? Que pode ser até 30 dias, concordam? Não superior, prazo não superior a 30 dias. Pode ser 15, pode ser 10, pode ser 30, só não pode ser 31. Tranquilo? Então, prazo não superior a 30 dias. Professor, cabe prorrogação? Sim. Prorrogação. Uma única vez. E o tempo? Igual período. Por igual. Isso quer dizer que admite mais uma prorrogação por prazo não superior a 30 dias. Beleza? Tranquilo, galerinha? Se o estado de defesa ele é em local restrito e determinado, se o estado de defesa ele é menos severo, ele é menos grave, então o estado de sítio ele vai ser instaurado em que situações? Mais grave. Preste atenção. Lá, o presidente da República ele decreta e depois submete o decreto do estado de defesa ao Congresso Nacional, que vai apreciar. Aqui não. Aqui, olha o verbo. O presidente da República deve solicitar ao Congresso Nacional. Então, no estado de sítio, por ser uma medida mais drástica, mais grave, mais severa, o presidente da República ele não decreta, ele apenas solicita ao Congresso Nacional. E o Congresso Nacional vai fazer o quê? Vai fazer a apreciação da solicitação presidencial. Mais uma vez, para que o presidente possa solicitar do Congresso Nacional o estado de sítio, ele precisa inicialmente ouvir o Conselho da República, mais uma vez, bem como ouvir o Conselho de Defesa Nacional, que vão apenas opinar, vão apenas trazer argumentos prós ou contras, mas quem decide, quem dá a martelada final é sempre o presidente da República. No caso do estado de defesa, ele decreta e submete posteriormente o decreto ao Congresso Nacional, já que não, por ser uma situação mais drástica, ele primeiro solicita. Ele não pode decretar. Quais são as hipóteses? Comoção grave de repercussão nacional. Vejam que o estado de defesa possui uma restrição específica em locais restritos e determinados. Mas se essa comoção
se essa instabilidade, se esse estado excepcional, ele repercute nacionalmente, qual seria a medida adotada? Estado de sítio. Ou então, se as medidas tomadas no estado de defesa, elas se mostrarem ineficazes. Então vamos lá, primeira hipótese para solicitação do estado de sítio: comoção grave de repercussão nacional ou ineficácia do estado de defesa. Não é o inverso, não é o contrário, não. Ou então, no caso de guerra. Ou seja, o Brasil, ele foi ameaçado, ele sofreu uma intervenção estrangeira, ele foi bombardeado. E aí, meu filho? Estado de guerra. Aí vem o Código Penal Militar. Aí vem a solicitação do estado de sítio. Então, se o estado de sítio ele é mais gravoso que o estado de defesa, as restrições legais dos direitos fundamentais aqui também vão ser mais severas, mais gravosas. Beleza? Então, as medidas coercitivas para esse estágio aqui, para essa hipótese, ou seja, a instalação do estado de sítio no caso de comoção grave de repercussão nacional ou em virtude da ineficácia do estado de defesa, consiste em quê? Permanência em local determinado. Poxa, vocês precisam ficar nesse ambiente, vocês não podem sair dali. Detenção em edifício distinto daqueles que são destinados para os presos e condenados comuns. O cara que foi detido aqui no estado de sítio por violar esse decreto, ele não vai para o presídio comum, não. Ele não vai para o presídio convencional, não. Ele vai ficar detido em um edifício diferente daquele destinado para os acusados e condenados comuns. Restrição da comunicação, seja por correspondência, seja telegráfica, seja telefônica. Suspensão da liberdade de reunião. Suspendeu. Ali há apenas uma restrição, aqui há uma suspensão. Por que, meu irmão? Provavelmente a situação aqui ela é mais gravosa, inclusive pode ser até em relação ao estado de guerra. Busca e apreensão, intervenção nas empresas de bens públicos e requisição de bens, beleza? Então, uma fazenda, um prédio, um veículo, um serviço específico de uma empresa terceirizada pode ser requisitado. A gente viu a requisição administrativa também no artigo 5º, beleza? É quando a autoridade pública utiliza um bem imóvel ou imóvel de um terceiro e, inclusive, vai haver o ressarcimento caso haja dano. Esse ressarcimento ele é anterior ou ele é posterior? Ele é posterior, porque não tem como eu adivinhar de forma antecipada quais são os danos. Beleza? E em relação às restrições, as medidas coercitivas para o estado de guerra, essas restrições elas são mais severas, inclusive podendo levar à morte de alguém. Todos nós sabemos que a vida é um direito fundamental. E seria talvez o mais importante dos direitos. Embora não haja hierarquia, eu só posso exercer a minha liberdade de locomoção, eu só posso exercer minha liberdade de reunião, minha liberdade de pensamento se eu estiver vivo. Se eu estiver enterrado, é só cuspe na cara e pega a desgraça. Vai tarde, vai cedo. Ou lágrimas, né? De choro pela partida prematura daquele jovem, aquela pessoa tão boa que vivia entre nós. Tranquilo? Belezinha, galera? Então, vamos pegar as diferenças principais, vamos memorizar isso aqui, para que a gente possa, lá na frente, acertar as questões de concurso. Sim, prazo. Qual é o prazo, professor? Para instalação do estado de sítio. Na hipótese primeira, que está aqui, o prazo segue o mesmo. Prazo de quanto tempo? Até não superior. Prazo não superior a 30 dias. Aí detalhe, e a prorrogação? Ela também ocorre em prazo não superior a 30 dias, só que diferentemente do estado de defesa que aceita apenas uma única prorrogação, aqui pode haver prorrogações sucessivas, mais de
Porém, cada uma dessas prorrogações não pode ser superior a quanto tempo? Não pode ser superior a 30 dias. Ah, professor, no caso do estado de guerra, qual é o prazo? Até permanecer. Prazo é indeterminado. Prazo. Até cessar. O prazo é indeterminado. Por que indeterminado? Porque vai vigorar enquanto estiver vigorando o estado de guerra. Beleza, galera? Tranquilo? Alguma dúvida? Todos copiaram, né? Vou ter que apagar agora. Começar a dar. É, pode justificar de novo. Várias vezes, não é só uma. Ô, professor. Professor, Oi. quando tem mais de uma, não Mais vai de ser uma prorrogação é porque pode haver 2, 3, 4. Por quê? Porque o estado de sítio, ele é um estado mais específico, ele é mais gravoso, beleza? Então aqui vai ser decretado por prazo não superior a 30 dias, porém em cada uma das suas prorrogações, que a lei não diz quantas são, então se não diz quantas são, vai depender do caso concreto. Em cada uma das prorrogações não pode ser por prazo superior a 30 dias. Então, estado de sítio, prazo, 30 dias. Show de bola. Prorrogação, mais de 30 dias. Uma segunda prorrogação, mais de 30 dias. Uma terceira prorrogação, mais de 30 dias. Só não pode ser por prazo superior a 30 dias. Beleza? Em relação ao segundo tópico, no caso das Forças Armadas. Ô, professor. Oi. Tem um prazinho aí de se o Congresso tiver de recesso. É 5 dias, né? Se não me engano? 5 dias. 5 dias, beleza? Não, No caso de recesso, porque o estado de sítio ele não vai ser solicitado pelo presidente da República, vai ser solicitado a quem? Ao Congresso Nacional. Se o Congresso Nacional estiver de recesso, eles estiverem de férias, eles precisam ser convocados extraordinariamente e vão levar 5 dias para decidir essa solicitação. Aqui no Estado de Defesa, o prazo são de 10 dias. No Estado de sítio, o Congresso Nacional precisa decidir em 5 dias. Então, no segundo tópico, a gente vai falar de Forças Armadas e vai emendar com o artigo 42 da Constituição Federal de 88. Esse artigo 42 fala de quê, galera? Lembram? Militares dos estados, do Distrito Federal e dos territórios. Isso quer dizer que o artigo 42 fala dos militares Das Forças Armadas. Artigo 42, militares estaduais. Quem são os militares estaduais? Militares dos estados, do Distrito Federal e dos territórios. Então, os militares estaduais são quem? Polícia Militar e Bombeiro Militar. Já as Forças Armadas está se referindo aos militares federais. A mãe dele. Mas é. Quem são os militares federais? É a mãe, Marinha, Aeronáutica e Exército. Por que isso é importante a gente saber? Porque está no nosso edital. Mas o mais importante é nós sabermos as restrições relativas tanto aos militares federais quanto aos militares estaduais. Quais são essas restrições? Também estão lá naquele primeiro material que eu enviei, se eu não me engano, ontem, que falava dos militares dos estados, do Distrito Federal e dos territórios. Ali há uma série
de restrições, inclusive também há um questionáriozinho com 15 questões. Responderam? Eu sei. Deus está vendo. Quem respondeu, não. Tranquilo? Então, em relação às proibições, é importante a gente saber o seguinte, galera. Proibições. Proibições, restrições. A primeira delas, em relação ao habeas corpus, não cabe o HC, o habeas corpus, em relação às punições disciplinares. Vamos lá entender isso aqui, galera. Primeiro, o que é o HC? O que é o habeas corpus? Ele é um direito constitucional, ele é uma garantia constitucional. É uma garantia, é um remédio constitucional. Esse remédio constitucional, denominado habeas corpus, ele protege o quê? A liberdade de locomoção. Então veja, o militar, seja ele federal ou estadual, também é um cidadão. Muita gente acha que o militar é um alienígena, é um super-herói, é um cara que está acima do tempo, de tudo, da dor, do desconforto, do desprazer. Certo? Mas não, somos frágeis, sentimentais.